Olá, graça e paz, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar com vocês acerca de um livro que me fez mudar o modo de enxergar o discípulo de Cristo. Nós temos um conceito sobre discípulos de Cristo e esse livro que eu quero comentar com vocês aqui hoje, ele fez mudar, virar uma chave em minha vida. Mas antes de comentar sobre esse livro, pessoal, eu peço aqui que você se inscreva no canal, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e deixa eu abrir uma observação aqui. Tem pessoas que reclamou que não está chegando as notificações, que não está chegando os vídeos. Às vezes é porque a pessoa esqueceu, ela até se inscreveu, mas ela se esqueceu de colocar a opção todas no sininho de notificações. Então, se inscreve e ativa aí no sininho a opção de notificação, todas as notificações, e assim toda a semana eu estou postando vídeo novo, você vai ser notificado aí no seu celular e não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal. E cá para nós, que tem sido bênção, tem sido de extrema relevância na vida dos inscritos. E também já deixa o seu like, o seu gostei, isso ajuda demais o nosso canal. Aqui nós falamos sobre Deus, falamos sobre tudo o que a Bíblia nos ensina, como ser uma bênção neste mundo. Como Jesus disse, temos que ser luz do mundo e sal da terra. Você aprende a ser um cristão influente e de extrema relevância. Já se inscreveu? Já deixou o seu like? Então vamos para o vídeo. Bom, pessoal, eu estou aqui com esse livro escrito por John Stott. O nome do livro é O Discípulo Radical. Esse livro, ele mudou a minha forma de enxergar o conceito discipular. Talvez nós negligenciamos isso por muitos anos e algumas igrejas, infelizmente, têm negligenciado o fator discipular. Esse livro ele faz uma abordagem à luz da Bíblia, é claro, e nos ensina o que é o discipulado bíblico, o discipulado verdadeiro, que de fato transforma os cristãos em cristãos relevantes, em pessoas que de fato transformam a sociedade, o meio em que elas vivem. Esse livro tem 8 capítulos, nesses 8 capítulos ele vai falar sobre assuntos. Eu vou ler aqui o sumário só para você ter uma noção. O prefácio diz assim: discípulos ou cristãos. Então ele já começa explicando a diferença de discípulos e cristãos. No capítulo 1 ele fala sobre o inconformismo, ou seja, abordando a questão de nós não sermos conformados com este século, como a Bíblia nos orienta em Romanos capítulo 12. No capítulo 2 ele fala sobre semelhança com Cristo, ou seja, ele nos ensina, à luz da Bíblia, neste livro, como devemos se parecer com Cristo. Quais características de um cristão que se parece com o seu mestre, que é Jesus Cristo. O terceiro capítulo ele fala sobre maturidade, sobre cristãos que devem ser maduros, cristãos que devem ter uma consciência firmada, madura e desenvolvida na fé em Cristo Jesus. No capítulo 4, ele diz sobre o cuidado com a criação. Como um cristão deve ter o dever de cuidar do planeta Terra. Deve cuidar da natureza, do meio ambiente. Como isso é nosso dever também, como igreja. No capítulo 5, ele fala sobre simplicidade. Ele vai falar sobre como um cristão deve ser simples, deve ser humilde, deve ser uma pessoa que tem empatia pelas outras. Fala sobre amar o próximo. É um capítulo sensacional. 6, ele fala sobre equilíbrio, fala sobre nós termos equilíbrio, domínio próprio, como Gálatas nos orienta, que aquele que tem o dom do Espírito Santo, ele tem domínio próprio, ele tem equilíbrio. Fala sobre ser uma pessoa equilibrada em todas as áreas. No 7º capítulo ele fala sobre dependência. Nós como cristãos temos que aprender a confiar em Deus, a depender de Deus. E isso ele explica no capítulo 7.
No último capítulo ele fala sobre a morte. O assunto morte para muitos é assustador, dá medo, e muitas pessoas têm seus pontos de vista com relação à morte. E aqui no capítulo 8 ele fala sobre isso, ele fala sobre a morte, como que um cristão enxerga a morte. Porque como Paulo diz, que aquele que vive, ele vive para Cristo, mas o morrer é lucro, porque quando um cristão ele vem a falecer, de fato ele inicia a sua vida eterna com Jesus. Aqui atrás, na parte do livro, ele faz uma pequena síntese, traz um pequeno resumo do que você encontra aqui dentro, que tipo de conteúdo. Eu vou ler aqui para você. Evitamos o discipulado radical sendo seletivos. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais nosso envolvimento nos custará muito. No entanto, como discípulos, não temos esse direito. Olha, por aí existe muito discípulo por conveniência. Então é isso que ele fala aqui no finalzinho, a pequena síntese explicando, abordando isso. Infelizmente hoje nós vivemos uma sociedade em que existem igrejas para todo tipo de gosto. Existe igreja para todo tipo de pessoa. É o evangelho da conveniência. É vencer de Jesus do jeito que você quiser, negligenciando as regras bíblicas, negligenciando a palavra de Cristo, os mandamentos. E aí existe igreja para todo tipo de coisa. Só que neste livro ele nos traz de volta ao cristocentrismo, nos traz de volta ao centro da Bíblia, que é Cristo, nos ensinando como que de fato, de verdade, um cristão se torna um discípulo fiel, obediente, autêntico em Cristo Jesus. Então, você que está assistindo esse vídeo, adquira. Você que gosta de ler, leia. Vai mudar uma chave na sua vida. E eu queria falar sobre uma parte que tem aqui escrita, que essa parte ela mexe demais comigo. Eu quero ler com vocês aqui um pedacinho da página 102, a partir da página 102, que John Stott vai falar sobre como que vive um discípulo radical, como que pessoas que nasceram em Cristo Jesus e que entenderam o chamado, como que elas devem se comportar. Olha o que ele diz aqui. A história da igreja cristã tem sido composta por missionários ousados que arriscam a vida por amor ao evangelho e que, como resultado, viram a igreja crescer. Mencionarei 2 exemplos, um relacionado a uma pessoa e outro a um país inteiro. Então ele vai começar aqui a falar sobre o primeiro, que é a pessoa. O primeiro é Adoniran Judson, de Myanmar, antiga Birmânia. Ao pedir sua esposa Anne em casamento, ele disse a ela: "Me dê sua mão para ir comigo para as selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo." Uau! Isso aqui é sensacional. Isso aqui me deixa impactado, me deixa impressionado com tamanha ousadia, com tamanho comprometimento e obediência desse camarada aqui chamado Adoniran Judson. Eles chegaram a Rangoon em 1813 e emergiram na língua e cultura birmanesas. Somente depois de 6 anos, Adoniran sentiu-se capaz de pregar o primeiro sermão. E somente de 7 registraram o primeiro convertido. Ele precisou de 20 anos para traduzir a Bíblia toda para o birmanês. Também escreveu folhetos, um catecismo, uma gramática e um dicionário inglês-birmanês, que ainda está em uso. Seus sofrimentos foram intensos. Ele ficou viúvo 2 vezes e perdeu 6 filhos durante a vida. Ele e a família eram constantemente assolados por enfermidades. Durante a guerra anglo-birmanesa, suspeitaram que Adoniran fosse espião e ele ficou quase 2 anos preso, suportando as amarras, o calor e as condições precárias. Em 37 anos de serviço missionário, ele voltou ao seu lar, nos Estados Unidos, apenas uma vez. Apesar disso, como resultado de sua morte e sepultamento em solo birmanês, ele frutificou muito.
No primeiro domingo após sua chegada em Mianmar, em 1813, ele e An celebraram juntos a ceia do Senhor porque não haviam outros cristãos para convidar à mesa. Entretanto, quando ele morreu, 37 anos mais tarde, em 1850, deixou mais de 7.000 birmaneses e careens batizados em 63 igrejas. Agora, calcula-se que existam mais de 3 milhões de cristãos em Mianmar. Uau! Pessoal, isso aqui é extraordinário. Isso aqui mostra um discípulo radical em ação. Não é um discípulo que só conhece, é um discípulo que vive o que aprende, que pratica. É um camarada que chegou em um lugar e mudou a história daquele lugar. Porque ele decidiu ser radical. Ele decidiu se mover. Ele decidiu viver o chamado. Ele decidiu fazer o ID. E o ID não se faz de porta fechada num quarto. O ID não se faz trancado em 4 paredes. O ID se faz se movendo. Porque a Igreja de Cristo ela foi chamada para fora das 4 paredes. Então ele só conseguiu converter através de sua vida mais de 7.000 pessoas, e hoje estima-se mais de 3 milhões na Birmânia, porque ele decidiu sair de onde ele estava e se moveu. Que esse livro possa provocar em você essa visão de que discípulo de Cristo não foi chamado para ficar parado. Ele foi chamado para fazer o ID, para ser discípulo de Jesus nos 4 cantos dessa terra. Então eu indico para você esse livro. Você não vai se arrepender. Tenho certeza disso. Amém? Bom, meus queridos, foi muito bom estar com você aqui esses minutinhos nessa conversa, te apresentando esse livro que foi um dos livros que mudou a minha vida, que mudou a minha forma de enxergar as coisas relacionadas à Bíblia, a Deus, a ser um cristão de verdade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele para uma pessoa, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.